Amém, irmãos? Graça e paz a todos. Uma boa noite. Que neste dia o seu lar seja repleto da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos dando ao início do culto de hoje, domingo, e estamos aqui hoje para engrandecer o nome do nosso Pai, o nome do nosso Senhor, do Espírito amado e de Jesus Cristo. Amém? Que neste momento o seu coração esteja disposto a ouvir a palavra do Senhor. Abra o seu coração, preste atenção no que o Senhor tem para falar para você. Às vezes a gente pensa que é muito, e às vezes numa canção, no finalzinho, no meio, no começo, é onde Deus, o Espírito Santo, vai falar no teu coração. Não se distraia, a todo momento, esteja em espírito com o Senhor. Amém? Coloque a mão no teu coração, se você puder. Senhor, neste momento, nós colocamos, meu Pai, as nossas vidas diante de Ti, Pai. Senhor, em primeiro lugar, nós queremos engrandecer o Teu santo nome. O Senhor que és digno de receber todo louvor e toda adoração. Pai, não há outro Deus além de Ti, só o Senhor é Deus. O Senhor é Deus da nossa casa, o Senhor é Deus da nossa família. O Senhor, Pai, é o nosso Senhor, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Nós Te amamos, Senhor, nós Te adoramos. Tu és tudo o que nós necessitamos e tudo o que nós precisamos, Pai. Não existe motivo maior em nossa vida, em nosso coração, que não seja, ó Pai, estar na Tua presença, que não seja engrandecer o Teu santo nome. Espírito Santo, amado, nosso intercessor, ajuda-nos nesta noite, ajuda-nos a entregar ao Pai um mais perfeito louvor, uma mais perfeita adoração. Nós estamos aqui, Espírito Santo, para cultuar ao único digno de receber adoração. Então, Espírito Santo, nos ajude nesta noite, nos ajude a fazer conforme a vontade do Pai, que nossas palavras sejam verdadeiras, que os nossos olhares sejam verdadeiros, Pai, que cada gesto, cada glória, cada amém, Senhor, que sair dos nossos lábios, sejam verdadeiros, sinceros e puros diante do Senhor, meu Pai. Senhor, eu apresento diante de Ti cada vida, Pai, que está ouvindo esta palavra neste dia, cada família, cada lar, que agora está sendo apresentado diante do Senhor, meu Pai. E Te peço, Senhor, que o Senhor venha cobrir com o Teu manto de amor e misericórdia, guardando estes lares, guardando estas casas, Senhor. Pai, que enquanto, meu Deus, nós estivermos, ó Pai amado, ligados aqui, Pai, juntos, o Senhor, meu Deus, venha trazendo discernimento, entendimento da palavra, do louvor, de tudo aquilo que for acontecendo, que o nosso espírito possa estar ligado ao Teu Espírito, para que assim nós possamos entender, compreender tudo que o Teu Espírito tem falado a nós neste dia, ó Pai, que se chama hoje. Espírito Santo, entre dentro deste lar. Aonde houver trevas, meu Pai, vai dissipando agora. Aonde houver, ó Pai, um clima de discórdia, um clima de tristeza, de angústia, de dor, de medo, entra, meu Pai, enche, Espírito Santo, este lugar. Como diz em Provérbios, encha de tudo aquilo que é bom e agradável diante dos olhos de Deus. Espírito Santo, vai enchendo os nossos corações com a palavra que é fiel, que é pura e que é verdadeira, que se chama Jesus Cristo. Traz esperança nos nossos corações nesta noite. Nós Te pedimos, ó Pai, guarda a nossa cidade, guarda a nossa nação, Pai. Nós oramos ao Senhor para que o Senhor traga proteção, livramento e que toda palavra maldita, Senhor, sobre esta nação caia por terra, sobre esta casa, sobre esta família, sobre esta vida, mas que prevaleça, Senhor, a Tua verdade, que prevaleça a Tua palavra. Nós já Te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor tem preparado para nós uma boa nova, uma boa notícia. O Senhor tem preparado para nós vitória. Nós Te agradecemos porque o que o Senhor tem para nós é bom e é perfeito. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. A paz, meus irmãos.
Boa noite. Que a graça do Senhor Jesus ela venha nos alcançar essa noite. Eu quero que você na sua casa você louve ao Senhor. Você dê o seu melhor para Ele. Você está dentro do seu lar, você tem liberdade. A palavra do Senhor diz assim, que onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Se o Espírito Santo de Deus ele está na tua vida, você é livre para adorar, para glorificar, para exaltar o Rei da Glória. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Sublime trono, e a orla de suas vestes enchia o templo, enquanto anjos zoavam sobre você. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros. Santo é você, santo é você. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros. Santo é você, santo é você. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Que toda a terra se encha com a sua glória, e toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Que os meus olhos possam sempre te contemplar, Senhor. Contemplar a sua glória, a sua majestade. Eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono. Aleluia. E a orla de suas vestes enchia o templo, enquanto anjos voavam sobre você. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros. Santo é você, Senhor. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros. Santo é você, santo é você. Que toda a terra se encha com a sua glória, e toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos
sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus, que toda a terra se encha com a sua glória e toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. O meu desejo é sentir você, ó rio perene, pelo poder de suas mãos. Ó vento impetuoso, balança-me, direciona-me ao seu encontro, pois junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor. O meu desejo é sentir você, ó rio perene, e com o calor do fogo moldado ser pelo poder de suas mãos. Ó vento impetuoso, balança-me, direciona-me ao seu encontro, e junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor. Que toda a terra se encha com a sua glória, e toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Que toda a terra se encha com a sua glória, e toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Oh, eterno Deus, que os nossos olhos te contemplem, Senhor. Tira as escamas dos nossos olhos, tudo aquilo que nos torna cego, que o Senhor venha derramar por terra, para que nós possamos contemplar a tua glória, a tua face. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Se você quiser aplaudir o Senhor aí na sua casa, você tem liberdade. Nós estamos aqui para louvar, engrandecer o nome do Senhor, aquele que nos amou primeiro, independente de qualquer circunstância, independente do nosso passado, independente do nosso futuro, porque Ele sabe aquilo que vai acontecer, mas Ele nos ama incondicionalmente. Aleluia. Cantava sobre mim, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra mim.
posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, oh. Obrigado por me amar, Senhor. Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. Tu tens sido bom, bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim, mesmo sem eu merecer. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, olha o que Ele faz por você, presta atenção. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, aleluia. Ele te ama, Ele te ama, e Ele é capaz de tudo pela tua vida, pela tua alma, por você. Acredite no Senhor, você não está sozinho. Glória a Deus. Deus é bom. Impressionante o amor de Deus. Irmãos, nós não tínhamos nada para oferecer. Nós não podíamos dar nada a Ele.
O Criador, autor da vida, autor da criação, perfeito, santo e poderoso, tinha todas as coisas estavam nas tuas mãos. Ele poderia muito bem ter nos deixado, ter nos esquecido, mas não. Ele nos amou de tal forma, a ponto de se entregar por nós. Esse Deus é maravilhoso. Que o Senhor, nessa noite, possa falar ao seu coração através da palavra. Eu sei que Ele já tem falado através da oração. Eu sei que Deus tem falado com você através do louvor. Mas eu acredito que hoje Deus também tem uma palavra para a sua vida, para a minha vida. Hoje eu vou falar de um texto conhecido, mas esse texto que é conhecido de todos. Eu tenho certeza que essa palavra vai ser uma palavra nova para a sua vida. Uma palavra que eu não sei se você já escutou ela dessa forma, eu não sei se ela já foi entendida por você dessa maneira, mas eu tenho certeza que o Senhor hoje vai trazer um entendimento diferente para você. É como eu estava falando com a pastora no dia de hoje, estava falando com a pastora que de manhã eu tinha uma palavra dentro de mim, uma palavra que estava aqui no meu coração, uma palavra que estava aqui dentro de mim, mas eu ainda não sabia como colocar ela para fora. E o Senhor, já no final da tarde, me trouxe essa história, essa parábola, melhor dizendo, essa história de Jesus, do jovem rico. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Então esteja com o seu coração atento. Saiba você que essa é uma palavra nova, é uma palavra para esse tempo, é uma palavra para você que está há muito tempo na igreja, é uma palavra para você que é novo na igreja, é uma palavra para você que nunca esteve dentro de uma igreja. Esta é uma palavra que você vai ser reavivado nela, eu tenho certeza disso. Então abra sua Bíblia lá no livro de Mateus, no capítulo 19, a partir do verso 16. Mateus, capítulo 19, a partir do verso 16. É um texto simples, que muitas vezes nós olhamos para ele e nós não temos um entendimento do que estava sendo falado ali. Tem revelações profundas nesse texto, meu irmão, então que você esteja atento a isso. Que o seu coração esteja atento a essa palavra em nome de Jesus Cristo. Diz assim a partir do verso 16, Mateus 19 a partir do 16. E eis que se aproximando dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Vai prestando atenção na palavra do Senhor. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então disse-lhe o jovem: Tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade, vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse-lhes:
Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quanto na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos para julgar 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terra, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, santo é o seu nome, bendito é o seu nome sobre todo nome. Senhor, eu apresento a tua palavra, eu apresento a minha vida e apresento a vida de cada um que vai escutar, Senhor, que vai ouvir a tua palavra. Que essa palavra possa penetrar aos corações, que essa palavra possa penetrar aos ouvidos e ser depositado na terra do coração, e que essa terra seja uma boa terra para receber esta palavra. Senhor, que a revelação do Senhor que é dada aos pequeninos, que os mistérios do reino que são revelados aos pequeninos, e nós te louvamos por isso, seja revelado a nós nessa noite, e a cada um que estiver, Senhor, ouvindo esta palavra. Senhor, que esta palavra possa chegar aos 4 cantos desta nação, que esta palavra possa chegar aos 4 cantos, Senhor, deste mundo, Senhor, para que vidas reconheçam e saibam do teu reino, e saibam da tua salvação, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. O texto aqui nos fala sobre certa vez que Jesus estava num determinado lugar, trazendo alguns ensinamentos, abençoando as crianças, trazendo ensinamentos, falando algumas coisas. E chega diante de Jesus Cristo um jovem, a Bíblia fala que era um jovem que depois, pelo decorrer da história, nós entendemos que era um jovem que nós conhecemos como o jovem rico. Um jovem que tinha muitas propriedades, ele tinha muito dinheiro. E a Bíblia nos fala que esse jovem, ele chega para Jesus com uma pergunta. Ele vem para perguntar algo ao Senhor. Ele pergunta para o Senhor assim: Senhor, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde para ele, Jesus diz para ele assim: bom, para herdar a vida eterna, você tem que cumprir os mandamentos. E ele pergunta para Jesus: mas quais mandamentos? E Jesus responde a ele: os mandamentos, se você pegar aí, são os mandamentos, alguns mandamentos que estão lá nos 10 mandamentos do Antigo Testamento, que faziam parte, ou é o esqueleto, o corpo principal da lei de Moisés. A Bíblia nos fala que então Jesus olha para ele e fala assim: você tem que cumprir os mandamentos. E ele pergunta para Jesus: mas quais mandamentos? E Jesus responde para ele assim, se você ler aí você pode ver: não matarás, versículo 18, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E quando Jesus vai falando dos mandamentos, aquele jovem, ele olha para Jesus e fala assim: mas isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Isso eu tenho feito há muito tempo, eu já faço isso, eu já tenho isso. E Jesus olha para ele, Jesus fala assim: então, você quer ser perfeito? Se você quer ser perfeito, você tem que fazer uma coisa: pega tudo que você tem, vende, pega o dinheiro, dá aos pobres, aí você vem e me segue. Aleluia. Você vende e você vem e me segue. Quando aquele jovem escuta estas palavras, aquele jovem olha e aquele jovem fica entristecido. Por que aquele jovem fica entristecido?
porque ele era dono de muitas propriedades, e ele vai embora entristecido pelas palavras de Jesus Cristo. Jesus, então, quando ele acaba de falar isso, ele se vira para os seus discípulos, e ele fala com os seus discípulos assim: é mais fácil, quão difícil é um rico entrar no reino de Deus. Quão difícil é aquele que tem posses entrar no reino de Deus. É mais fácil passar pelo fundo de uma agulha um camelo, do que um rico entrar no reino de Deus. E os seus discípulos, quando escutaram isso, seus discípulos olharam um para o outro e começaram a cutucar e falar assim: mas quem poderá entrar no reino de Deus? Quem poderá ter a vida eterna? Quem poderá se salvar? E Jesus, olhando para eles, falou assim: para o homem isto é impossível. Para o homem isto é impossível, mas para Deus nada é impossível. Tudo é possível para Deus. Isso está lá no versículo 26. Então Pedro, ele toma a palavra e ele fala assim: sim, Senhor, mas e nós? Porque o Senhor falou dele para ele deixar tudo e seguir, e nós que fizemos isso, e nós que deixamos e te seguimos. Jesus olha para ele e fala assim: vocês que deixaram. Versículo 28, em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no seu trono de glória, vocês também se vos assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que deixar casa, ou irmão, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Jesus faz essa promessa a eles, Jesus revela, descortina isso a eles. Mas o que talvez você não entendeu, o que talvez você não compreendeu nesse texto, o que talvez você não conseguiu discernir, o que a maioria não consegue discernir nesse texto, era que Jesus estava falando de duas coisas diferentes. O que os discípulos não conseguiam entender é que Jesus estava falando de duas coisas diferentes nesse texto. Quando o jovem rico chega para conversar com ele, no diálogo entre Jesus e o jovem rico, Jesus está falando de duas coisas com ele. Jesus não estava falando apenas de algo, Jesus não estava falando apenas de salvação, Jesus não estava falando apenas de vida eterna, Jesus estava falando de vida eterna e Jesus estava falando de reino. Jesus estava falando de salvação, mas Jesus também falou de reino. Duas coisas diferentes. E eu quero explicar isso para você nessa noite, que você possa entender isso aí na sua mente e no seu coração. Eu oro para que o Espírito Santo possa abrir a sua mente, para que você possa compreender o que Jesus estava falando para aquele jovem rico, porque isso é que Jesus está falando para mim e para você nessa noite. Presta atenção no que Jesus fala, quando aquele jovem chega para Jesus e pergunta para ele, Jesus é indagado sobre como aquele moço poderia herdar a vida eterna. Vida eterna tem a ver com salvação, vida eterna tem a ver com aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz. Se você pegar o texto, Jesus começa a falar para ele sobre os mandamentos da lei, que para ele alcançar a vida eterna, que para ele conseguir a vida eterna, ele teria que cumprir a lei. Se ele cumprisse a lei, automaticamente ele seria salvo, ele teria a vida eterna. É por isso que Jesus responde a ele com a lei. É por isso que Jesus olha para ele e fala assim: você quer ter a vida eterna, você tem que obedecer a lei. E Jesus dizia isso porque Jesus ainda não tinha sido entregue, porque Jesus ainda não havia sido crucificado. Um dos objetivos de Cristo ter vivido aqui nessa terra, que nos trouxe a salvação, uma das características da vida de Cristo, que possibilitou a salvação através dele, é que ele cumpriu toda a lei. E porque ele cumpriu toda a lei, a Bíblia nos fala que ele é comparado a um cordeiro
puro, um cordeiro santo, um cordeiro sem mancha e sem mácula, porque se houvesse nele algum defeito, se ele tivesse transgredido alguma lei, certamente o sacrifício dele de nada valeria. Mas quando ele fala para aquele jovem que para ter a vida eterna ele teria que cumprir a lei, aquele jovem olha para Jesus e fala assim: mas eu cumpro, desde a minha mocidade eu cumpro a lei. Nós sabemos, e a Bíblia nos revela, a Bíblia vai nos falar, e o próprio Jesus fala isso quando ele é indagado pelos discípulos, que na verdade é impossível que o homem cumpra a lei. A lei de Deus, a lei que foi deixada no Antigo Testamento, é impossível de ser cumprida na sua totalidade pelo homem, durante toda a sua vida. Nós cumprimos a lei, nós podemos até tentar cumprir a lei, nós podemos até tentar cumprir alguma coisa da lei, mas nós sempre tropeçamos em outra. Quem de nós que passaremos pelo crivo da lei? Quem de nós que passaria pelo crivo da lei? A Bíblia nos fala no livro de Romanos, eu vou ler aqui para você Romanos no capítulo 3, Romanos no capítulo 3, no versículo 19 e 20, diz assim: ora, nós sabemos tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante dele. Por isso, versículo 20, Romanos 3:20 diz assim: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então Jesus diz assim para aquele jovem, para ele cumprir a lei. Aquele jovem dizia que cumpria a lei, mas nós sabemos que é impossível ao homem cumprir toda a lei. Sendo assim, era impossível para aquele moço fazer alguma coisa para herdar a vida eterna. Quando aquele jovem pergunta para Jesus: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus responde para ele assim: para herdar a vida eterna, você tem que cumprir toda a lei. Em outras palavras, para nós que já conhecemos o Novo Testamento, nós sabemos que era impossível então aquele rapaz fazer alguma coisa para herdar a vida eterna. Era impossível, porque o homem não consegue cumprir toda a lei de Deus. O homem sempre peca, o homem sempre cai, o homem sempre tropeça. E uma vez que nós caímos, uma vez que nós tropeçamos, já somos culpáveis diante da lei de Deus. Sendo assim, ninguém alcançaria, ninguém seria salvo pela lei. Mas olha como que Cristo resolve a questão da lei, da salvação para nós. Olha como Cristo resolve a questão da salvação. Ele vem através de Maria, nasce como homem, como um de nós aqui nessa terra, pela ação do Espírito Santo, e ele vive uma vida inteirinha sem pecados. Ele cumpre toda a lei. Jesus cumpriu toda a lei. E porque ele cumpriu toda a lei, ele não precisaria morrer, porque a morte é um salário do pecado. Mas então ele, cumprindo toda a lei, não era necessário a sua morte. Porém, ele se entrega, ele se sacrifica, ele aceita ir até a cruz para morrer a minha e a sua morte. A morte de Cristo substituiu a nossa morte. E um símbolo disso era no Antigo Testamento, quando uma vez por ano era apresentado um sacrifício, um holocausto a Deus, e aquele sacrifício era substituto pelo sacrifício pela morte da nação. Jesus morreu a nossa morte.
Quando Jesus foi crucificado na cruz, o apóstolo Paulo fala que nós fomos crucificados juntamente com Ele. E quando Ele ressuscitou, com Ele nós também ressuscitamos. E o que nós entendemos então? Nós entendemos que o homem não pode fazer nada para a sua salvação, que não depende de nós a nossa salvação é exclusivamente pela fé que nós temos nele. Eu não sei se você, na terça-feira, pôde acompanhar-nos no estudo sobre salvação. Se você não pôde nos acompanhar, ou se você nos viu, mas ainda não gravou na sua mente, volta lá, vai lá no nosso canal do YouTube, ou mesmo no Facebook, procure aí nos vídeos do nosso canal, e você vai ver um estudo que é sobre salvação. Entra, escute aquele estudo, e veja ali que eu estou explicando sobre salvação, como é a salvação, como se dá a salvação, porque nós sabemos que só existe um jeito de ser salvo, que é através de Jesus Cristo. Então Jesus ele vem, essa questão que o jovem rico levanta a ele, do que ele faria para alcançar a vida eterna, Jesus resolve essa questão para nós, porque nós não temos como cumprir toda a lei, mas Ele cumpriu toda a lei por nós, e Ele fez o seguinte a nós, a Bíblia fala que Ele nos concedeu um presente que se chama salvação. A salvação, a vida eterna, é um presente que Cristo nos concede quando nós o aceitamos, quando nós reconhecemos quem Ele é. É por isso que esse tempo que nós vivemos é chamado do tempo da graça. Este é o tempo da graça. Graça é algo que você recebe sem você merecer. Não é por seu merecimento, não é porque você fez algo para isso, não é porque você fez algo bom demais, não, porque você mereceu, toma. Não, a graça é algo que você recebe sem merecer. Nós não merecíamos a salvação por causa do nosso pecado, que constantemente está dentro de nós, que constantemente está lutando aqui dentro de nós, e que por vezes nós tropeçamos nele, e que por vezes nós o cometemos. A salvação não é nosso mérito, a salvação é só através de Jesus Cristo, é só pelo sacrifício dele. Quando aquele jovem pergunta para Jesus, Jesus fala para ele: você tem que cumprir toda a lei. Aquele jovem, ele bate no peito e fala: eu cumpro, mas não cumpria. Ninguém cumpriu toda a lei de Deus. A Bíblia fala em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ninguém cumpre toda a lei de Deus. O único que cumpriu foi Jesus Cristo. Por isso ele foi o sacrifício perfeito. Jesus, então, essa parte ele resolve por nós. Hoje, para ser salvos, nós temos que crer, ter fé nele, acreditar em Jesus Cristo, nós temos que acreditar no sacrifício dele, na ressurreição dele, nas palavras dele, nós temos que acreditar que ele é o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cristo que havia de vir é Jesus. Quando nós cremos, quando nós nos arrependemos da nossa velha vida, que nós vivíamos longe dele, quando nós passamos por aquilo que ele determinou a nós pelas águas do batismo, quando nós passamos e nos convertemos e decidimos andar juntamente com ele, nós somos salvos. Salvos da morte. A salvação tem a ver com a vida eterna. Foi isso que Jesus disse para aquele jovem: olha, se você quer ter a vida eterna, você tem que cumprir toda a lei. Hoje eu e você poderíamos dizer para Cristo: mas como é impossível cumprir toda a lei? E ele responderia para você assim: eu sei, para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. E Ele torna isso possível quando nós cumprimos tudo, não em nós, não na nossa carne, não aqui na nossa vida, mas nós cumprimos tudo quando nós nos ligamos a Ele.
Para Deus, nada é impossível. Então esta questão está ok? Agora você já sabe que a salvação da sua vida é pela graça. Agora você já sabe que a salvação da sua vida depende de Jesus Cristo. Não é mérito seu, porque por você e por mim era o inferno. Pelas nossas atitudes, pelo nosso caminhar, era o inferno. Mas por causa da graça de Jesus Cristo, nós podemos chegar no céu. Mas essa é só a primeira parte. Este é só o primeiro ensinamento que nós tiramos desse texto. Esta é só a primeira parte que nós tiramos daqui. Porque não parou aí. O diálogo não morreu aqui, o diálogo foi além. Aquele jovem olha para Jesus e fala assim: Senhor, mas eu tenho feito tudo isso sempre, desde a minha mocidade. É como se ele estivesse falando assim: Senhor, mas eu quero algo mais. Parece que não está bom, tem algo a mais do que isso. E Jesus olha para ele, Jesus responde assim: queres ser perfeito? Talvez você escutando isso, eu escutando isso, isso soa de uma forma difícil de ouvir, porque nós sabemos que não há nenhum de nós perfeitos. Ninguém de nós somos perfeitos, não há um homem, uma mulher perfeita. Nós até costumamos dizer que o único perfeito que andou sobre essa terra foi Jesus Cristo, e é verdade. Mas se você ler o Novo Testamento, você vai ver por várias vezes que é puxado, que é nos trazido, que é falado isso a nós, que nos chama à perfeição. E ele fala assim: você quer ser perfeito? Se você quer ser perfeito, tem algo a mais que você precisa fazer. Se você quer ser perfeito, você tem que dar um passo além. Se você quer ser perfeito, você tem que ir além, você tem que dar um passo a mais. Você tem que ir vender tudo o que você tem, dar aos pobres, vir e me seguir. Veja que aqui não era mais a questão da vida eterna, aqui não era mais a questão da salvação. Jesus já estava falando de outra coisa, Jesus estava falando de uma vida perfeita, Jesus já estava falando de outra coisa, e ele esclarece isso lá no final da história, quando os discípulos o questionam. Os discípulos olham para ele e falam assim: Senhor, e nós que deixamos tudo? Senhor, e nós que abandonamos tudo para te seguir? Jesus olha para ele e fala assim: ó, vocês que deixaram tudo para me seguir. Fala lá no finalzinho, no versículo 28 diz assim: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória. Jesus aqui já está falando de reino. Jesus daqui não está falando somente de salvação, não está falando de você ser somente livre da vida eterna. Jesus já está falando aqui de participar de um reino. Olha o que Jesus fala para eles aqui, ó, no dia da regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no seu trono de glória para reinar. Quando o Filho do Homem se assentar no seu trono, vós também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 nações. E ele continua deixando mais: e todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Veja que aqui já muda. No princípio a vida eterna é tudo, aqui a vida eterna vem depois de tudo. Jesus está falando de algo mais sublime, Jesus está falando de algo mais honroso. Jesus está falando de um reino, do seu reino, do reino de Deus. Jesus está dizendo assim: olha, a salvação ela depende de se cumprir a lei. Você não consegue cumprir a lei, mas eu vou cumprir. A salvação eu vou te dar. A salvação que tem a ver com a lei, isso vai ser resolvido porque eu vou me entregar na cruz do Calvário. E isso é um presente que eu vou te dar. É isso que Jesus está te falando nesta noite. O presente da salvação eu te dei, mas presta atenção numa coisa: a salvação tem a ver com a vida eterna. O reino é diferente, a
A salvação eu te dou, o reino você tem que dar, é você que tem que dar para entrar no reino. Para conseguir a salvação é eu que te entrego, para você entrar no reino é você que tem que se entregar. A salvação é uma graça que Deus te dá, o reino é algo que você conquista. Jesus disse assim certa vez, que o reino de Deus, desde aquele momento, passava-se a ser conquistado à força. É necessário para entrar no reino, para conquistar, para viver o reino de Deus, que nós entreguemos, que nós façamos. Veja só a diferença na narrativa bíblica. A Bíblia ela distingue claramente as duas coisas. A salvação tem a ver somente com Ele, mas olha só o que a Bíblia fala de reino. Veja o que a Bíblia fala no livro de Mateus, aqui no mesmo livro de Mateus, no capítulo 13. Mateus capítulo 13. Eu não vou ler todos, talvez nessa terça-feira eu vou falar um pouquinho sobre reino no estudo também de terça-feira, se você quiser aprender mais sobre isso, é a continuação do estudo de salvação. Na terça-feira esteja conosco, mas olha só o que fala aqui, capítulo 13, Mateus capítulo 13, a partir do verso 44, Mateus capítulo 13, a partir do verso 44, olha só o que fala aqui. Também o reino de Deus é semelhante a um tesouro, escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino de Deus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Veja então que o reino de Deus é diferente. A salvação é graça, é dado. Mas para você conquistar o reino de Deus, é você que tem que dar, é você que tem que se doar, é você que tem que deixar algo. Para você ter a salvação da sua vida, Jesus deixou o céu, Jesus deixou a sua glória. Filipenses no capítulo 2, a partir do verso 5, nos diz assim, diz lá, a Bíblia nos fala em Filipenses 2, a partir do verso 5, vamos correr aqui, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Veja que Deus, então, Jesus Cristo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O que a Bíblia está falando? Está falando que Ele deixou toda a sua glória, Ele deixou tudo que Ele tinha, Ele deixou toda a sua glória, o seu trono, para vir nessa terra como homem, o homem que era criatura, a obra das suas mãos. Ele veio para ser um homem, não só um homem, mas um homem obediente, um homem que obedeceu até a morte. Ele deixou tudo, Ele doou tudo, Ele fez tudo, para que nos desse, para que alcançasse, para que eu conquistasse a salvação, que não era para Ele, a salvação para mim e para você. Agora, para conquistar o reino de Deus, para você ser parte do reino de Deus, aí você tem que deixar, aí é você que tem que deixar
pai, mãe, irmãos, família. O que a Bíblia está falando? Quando a Bíblia está falando isso, não é para você abandonar todo mundo que está à sua volta, não. A Bíblia está falando é que você tem que pegar a Cristo e colocar Ele como centro da sua vida. É que Jesus está falando que você tem que pegar a Cristo e colocar Ele como o principal. É que você tem que pegar as palavras dEle e executar tudo o que Ele manda fazer. É que você tem que pegar o reino dEle e fazê-lo crescer. É que você tem que ser aqui um embaixador, um representante do reino dEle. É que nada possa estar acima dele na sua vida. Aquele jovem se entristeceu porque Jesus falou assim, ó, vai, vende tudo que tens. E Jesus não falou para ele, vai, vende tudo que tens e me traz o dinheiro, não. Jesus falou assim, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, porque Jesus dele ali não era o dinheiro que importava, o que importava era a vida dele. Jesus está importando é com a sua vida, que você tem que entregá-la a Ele. Mas entregar a vida a Jesus Cristo, meu querido, não é só aquele ato de você levantar a sua mão e aceitar a Jesus Cristo e começar a se assentar no banco de uma igreja, não. Entregar a sua vida a Ele é você viver por causa dEle, é você segui-lo, é você colocá-lo como principal na sua vida. Ele é mais que o seu trabalho, Ele é mais que a sua família, Ele é mais que os seus amigos, Ele é mais que a sua própria vida. Ele é mais. Ele é mais do que tudo isso. Se você quer o reino de Deus, se você quer entrar, se você quer participar do reino, não é de qualquer jeito. A salvação, meu irmão, não tem acepção de pessoas. Para a salvação não vai ter uma salvação maior e uma menor, não. Mas para o galardão vai. Abra sua Bíblia. Se você estiver com a Bíblia aí me acompanhando, se não, abra aí no celular, grava aí, muda de cor aí esse versículo aí no seu celular. Primeiro Coríntios capítulo 3. A partir do verso 10. 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 10, olha só o que fala o apóstolo Paulo, para que você me entenda, para que você compreenda aquilo que eu estou falando. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Meu irmão, vai ter um dia que as nossas obras vão ser provadas. Vai ter um dia que Ele vai provar quem nós somos. E isso Ele não está falando para quem não está construindo sobre Cristo, não. Você leu comigo aqui a partir do verso 10, depois você na sua casa volta e lê de novo. Aqui Ele está falando para aqueles que estão construindo sobre Cristo, para aqueles que já têm Cristo na sua vida, para aqueles que já têm Cristo como base da sua vida, para aqueles que já reconheceram Cristo como seu Senhor. E Ele diz assim: se a obra, versículo 14, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, perca, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Vai ser salvo, todavia, como que pelo fogo, vai ser salvo. Sabe o que está falando, o que essa expressão está querendo dizer para mim e para você? Que ele vai ser salvo, mas vai ser salvo na rapa. Vai passar assim, ó, no triozinho. Veja o que o apóstolo coloca e nos ensina aqui.
Salvação, meu querido, é muito bom. Salvação talvez é o que nós devemos pregar, e oxalá que todos encontrem a salvação. Mas não termina aí, há um reino. A salvação não depende de você, a salvação depende de Jesus Cristo. É por isso que fala que Ele é o fundamento e nós somos colocados sobre Ele. Mas a partir do momento que eu e você somos salvos, a partir do momento que eu e você estamos sobre o fundamento que é Jesus Cristo, nós começamos a construir um edifício. E qual é o edifício que nós temos construído? O apóstolo Paulo fala que uns constroem de ouro, de prata, outros constroem de madeira, de feno, de palha. Mas preste atenção na forma com que você construi, porque o material que você usa para construir em cima de Cristo, sobre o fundamento, vai determinar o que você vai receber na glória, vai determinar qual vai ser a sua parte no reino. Sabe o que eu vejo aqui? É que tem pessoas que não vai ter nada do reino, porque toda a sua obra será queimada. Vai ser salvo, mas será queimada. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque não tiveram coragem de deixar nada por amor de Jesus Cristo. Não tiveram coragem de deixar nada por amor do Evangelho. Não tiveram coragem de deixar nada por amor de Jesus, pelas palavras dele, por amor da igreja. Não tiveram coragem de deixar nada da sua vida, dos seus bens, do seu tempo. E aqui eu quero trazer uma palavra para os nossos dias. Aqui eu quero trazer uma palavra para nós. Eu creio que você entendeu a diferença de reino e salvação. Eu creio que você compreendeu a diferença de reino e salvação aqui nesse momento. Mas nesse momento eu quero te dizer algo. Eu quero te falar algo importante. Sabe o que eu tenho visto nesses dias? Eu tenho visto uma igreja que ela não diferencia salvação de reino. Eu tenho visto uma igreja que ela não diferencia aquilo que ela recebe de Jesus Cristo, aquilo que ela recebeu do Senhor, que é a vida eterna, daquilo que ela tem que entregar ao Senhor para fazer parte do reino dele. Eu vejo uma igreja que quando ela ouve salvação, ela só pensa nas ruas de ouro, ela só pensa naquilo que Deus vai dar para ela, ela só pensa naquilo que Deus vai fazer para ela, mas ela nunca pensa naquilo que ela vai fazer para o Senhor. Deixa eu te falar, meu querido, se você não é capaz de entregar nada por amor de Jesus Cristo, se você não é capaz de deixar nada por amor de Jesus Cristo, você não é digno dele. Sabe o que isso quer dizer? Sabe o que essa palavra, quando eu falo isso, o que quer dizer? Quer dizer que se você não tiver coragem de entregar nada por amor a ele, nem igreja dele você é, porque a igreja dele faz parte dele. Se você não tem coragem de deixar nada, se você não tem coragem de deixar o seu comodismo, se você não tem coragem de deixar amizades, se você não tem coragem de deixar mentiras para trás, se você não tem coragem de deixar o seu tempo ocioso para trás, se você não tem coragem de deixar nada por amor de Cristo, você não é digno dele. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que diz. É Jesus mesmo que disse isso, não foi eu. Esse é o tempo da igreja, esse é o tempo de nós que nos dissemos corpo dele, que fazemos parte dele, tomarmos a nossa posição de corpo e realmente sermos aquilo que ele determinou para cada um de nós. O que você está disposto a deixar por amor de Jesus? O que você está disposto a deixar por amor dele? Sabe o que eu vejo hoje em dia? Eu vejo pessoas dentro de igrejas que não estão lá por causa de Jesus Cristo, estão lá por causa do filho que participa de um grupo, por causa do filho que participa de um coral, por causa de alguém que participa de um grupo de mulheres, por causa de alguém que participa de um grupo de homens, por causa de alguém que participa de uma comunidade. Meu irmão, igreja não é comunidade, igreja é o corpo de Cristo. Mas eu vejo pessoas que só fazem parte de uma comunidade, pessoas que sabem da verdade, pessoas que sabem e reconhecem que aonde elas estão não está sendo pregada a verdade, mas elas não conseguem deixar por causa do comodismo. Elas não conseguem deixar o lugar da mentira, o lugar do engano. Sabe por quê? Porque o seu filho tem amigos lá. Sabe por quê? Porque a sua esposa, se ela sair de lá, ela desvia, ele fala assim, não, é melhor. Não tem coragem, covarde,
não tem coragem de deixar nada por amor de Cristo. Não espere você o reino, não espere você o galardão, não espere. O reino de Deus é para homens perfeitos. É isso que Jesus disse: sede perfeitos, assim como o vosso do Pai do céu é perfeito. Isso está lá em Mateus capítulo 5. Se eu não me engano é o último versículo do capítulo 5. Eu não estou pregando aqui para o ímpio nessa noite, eu estou pregando para o crente. Eu não estou pregando para o ímpio, para aquele que não conhece, eu estou pregando para aquele que conhece. E hoje Deus está falando assim para você: tome uma posição de embaixador, tome uma posição no reino, tenha coragem de fazer a coisa certa, tenha coragem de falar a coisa certa, de seguir a coisa certa. Deixa eu te falar, meu querido, o grupo, o círculo, a comunidade, não te salva nem te dá reino, nem faz você participar de nada de Cristo. Para participar do reino de Deus, você tem que doar algo. Jesus compara assim, o reino de Deus é semelhante a um homem que ele acha um tesouro num campo, e ele vai, ele enterra de novo o tesouro naquele campo. Então ele vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Jesus compara o reino assim, o reino de Deus é semelhante a um mercador de pérolas, e ele, encontrando a pérola mais preciosa, mais perfeita, ele vai e vende tudo o que tem, tudo, para ficar com aquela pérola, com o reino. O reino, você é digno do reino? Meu irmão, o reino é para quem é digno. O reino é só para quem é digno dele. Só vai participar do reino quem é digno dele. Veja o que Jesus fala para os seus discípulos quando ele é questionado: mas e nós que deixamos? Não, vocês que deixaram, vocês que me seguiram, para vocês vai ter honra. E todos aqueles que deixarem, todos aqueles que sacrificarem, todos aqueles que me seguirem, eles terão honra, e ainda vida eterna. Veja que vida eterna muda. Sabe o que a igreja de Deus fez hoje, o que a igreja de Cristo fez hoje? Ela coloca a vida eterna na frente do reino. Sabe o que Cristo fez nessa passagem? Ele colocou a vida eterna depois do reino. O que é mais importante para você? O seu Senhor ou o seu bem-estar? Que o Senhor Jesus seja o centro da sua vida. Hoje, Deus está te chamando para um reino. Meu querido, não se engane. Você que está esperando um avivamento da igreja, não se engane. Você que está esperando a igreja ser avivada, não se engane. Não se engane. Saiba que para isso acontecer, isso vai acontecer, eu creio que vai acontecer, mas sabe como que vai acontecer? Não fique esperando de boca aberta, não fique esperando na sua rede, balançando, não. Isso vai acontecer para aqueles que se entregam, para aqueles que se negam, para aqueles que buscam o reino dele, para aqueles que levam o reino dele como uma pérola mais valiosa do que todas as pérolas, para aquele que busca o reino dele como um tesouro, como um campo onde tem um tesouro que é mais valioso do que tudo na sua vida. Isso vai acontecer, sabe para quem? Para aqueles que recebem o reino como uma porção de fermento que é colocada em 3 medidas de farinha, e de repente começa a encher e começa a tomar conta de tudo. É dessa forma que Jesus fala do reino. O reino tem que tomar conta de tudo. É como uma semente que ela é lançada, uma semente de repente começa a crescer, e assim é o reino, e se torna grande. E assim é o reino, tem que ser na minha vida e na sua vida. Não fique você achando que sem fazer nada, diante dele naquele dia você terá glória e honra.
Não fique você achando isso. A Bíblia não ensina isso. Eu não estou falando de salvação, meu querido. De novo, leia lá 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 10, que é onde nós lemos. Leia lá. Você vai ver que todas as nossas obras um dia serão julgadas. E está falando ali para a igreja, não está falando para o ímpio, não. As nossas obras vão ser julgadas. Você tem obras de ouro para apresentar ao Senhor Jesus Cristo? Você tem obras de ouro, de prata para apresentar a Ele? Ou as suas obras, ou as minhas obras, as nossas obras, qual que é a obra da igreja desse tempo? Tem sido ouro, prata, madeira, pedras preciosas, feno ou palha? Meu querido, se for palha, só o calor do fogo já vai mandar tudo embora. Já pensou que vergonha você chegar diante do seu Senhor, aquele que entregou a sua vida, o seu Deus, Criador da sua vida, Ele olhar para você e ver as suas obras todas sendo queimadas como nada, você diante dEle, e Ele olhando para você, entra, vai, entra, mas entra rápido, hein? Entra rápido. É tempo da igreja do Senhor acordar. É tempo da igreja do Senhor tomar a sua posição de corpo. É tempo da igreja do Senhor não escandalizar mais o corpo de Cristo. Você já escutou aquilo que Jesus falou? Jesus disse assim: se o teu olho te escandaliza, é melhor arrancar. Se o teu olho direito te escandaliza, é melhor arrancá-lo. Entrar com um olho no céu do que ter os dois e ir para o inferno. Se o teu braço direito te escandalizar, é melhor arrancá-lo, porque é melhor ter um só e entrar no céu do que ter os dois e ir para o inferno. Meu querido, se Jesus falou isso para nós, você acha que com Ele vai fazer diferente? Se você é corpo dele, você se diz corpo dele, e você estiver escandalizando o corpo dele, eu quero te dizer que o Senhor vai te arrancar do corpo dele. Tudo o que Jesus pediu para nós, Ele primeiro cumpriu nele mesmo, sabe por quê? Ele não é hipócrita. Então saiba você que da mesma forma vai acontecer com a igreja dele, que é corpo dele, que é um com ele. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Que o Espírito Santo possa cravar essa palavra aí dentro de você. Que o Espírito Santo possa cravar essa palavra no seu coração e ela seja realidade na sua vida. Que o Espírito Santo possa cravar isso dentro de você. Se até hoje você não pensou no reino de Deus, se até hoje você está acomodado, você está encostado, se acomodou na sua salvação, encostou, não quer saber mais de nada, eu quero te dizer que a salvação é só uma coisinha, é só o primeiro passo. Existem passos além, existem passos a mais, existem coisas além. É só a porta de entrada, você tem que prosseguir. Tem um reino a ser proclamado, tem um reino a ser conquistado, um reino que é conquistado à força, um reino que é conquistado a partir do momento que eu entrego. Veja, para aquele jovem rico, Jesus falou das leis primeiro para a salvação, mas quando Jesus falou ali de reino, de ser perfeito, é como Paulo diz lá em Filipenses no capítulo 3, ele diz assim: não que eu seja perfeito, mas uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para que estão adiante de mim. Não que eu haja alcançado a perfeição, mas eu busco ela. Eu deixo as coisas erradas e a cada dia eu vou melhorando, buscando ser perfeito. A Bíblia fala que nós somos como o sol. Quando nós conhecemos a Jesus Cristo, nós nascemos de manhã, a luz dele brilha em nós, mas só que ela tem que continuar a brilhar e brilhar e brilhar cada vez mais, até que nós chegamos a ser dias perfeitos. Como eu e você podemos ser perfeitos à medida do momento que nós nos unimos mais com Cristo, que nós nos escondemos mais nele, que nós participamos mais dele, que nós cumprimos a nossa parte do reino. Há um reino, meu irmão. Há um reino para mim e para você. Quem são os agentes do reino desse tempo? Quem são os agentes do reino desse tempo?
A salvação depende daquilo que Ele já fez por você. É de graça. O reino depende daquilo que você vai fazer por Ele. E o que você faz por Ele. Não só que fazer, mas o que você é capaz de entregar por Ele. O que você é capaz de entregar por Jesus? O que você é capaz de deixar por Jesus? O que você é capaz de deixar pela verdade? O que você é capaz de deixar pelo Evangelho? O que você é capaz de deixar? Quais são as obras de ouro, de prata, de pedras preciosas? É aquilo que nós somos capazes de deixar diante dele. Quanto mais você deixar, ou seja, quando se cumprir aquela palavra de João Batista, importa agora que eu diminua e que ele cresça. Quanto mais você diminuir, quanto mais você deixar de você, mais você vai ter dele. Mais obras de ouro, mais obras de pedras preciosas, mais obras de prata vão ter na tua vida. Quanto mais você tem de você e menos dele, mais palha e feno você tem na sua vida. A igreja, meu querido, não foi feita para você se satisfazer nos seus bens. Não foi feita para te alegrar, não foi feita para você se reunir, não. A igreja, ela tem um propósito, que é fazer a obra do cabeça. Você já parou para pensar nisso? Jesus é o cabeça, nós somos o corpo dele. Você como igreja, você tem uma responsabilidade de cumprir tudo o que a cabeça fala. Veja que a minha cabeça está dando uma ordem para o meu braço segurar o meu microfone. Mas se o meu braço, a minha mão, não entender a ordem que a minha cabeça está dando aqui, certamente a obra do Senhor não será, a obra da cabeça não será realizada. Ou ela será realizada de uma forma que não é perfeita. Você é corpo de Cristo. Sabe quem pode impedir a obra do cabeça? Você. Se você não ouvir a voz dele, se você não entender o seu lugar no corpo dele e não fazer aquilo que você foi determinado a fazer. Mas sabe também quem pode realizar a obra de Cristo nessa terra? É você. Porque você é corpo dele. Ele vai falar com você. Ele vai falar no teu espírito, através do espírito dele. E tudo que ele vai falar, você vai fazer. E se você fizer, você está continuando a obra de Cristo aqui nessa terra. Busque o reino, meu irmão. Busque o reino de Deus. Busque o reino do Senhor. O Senhor tem mais para a sua vida. O Senhor tem mais para você. Eu espero que essa palavra tenha entrado na sua mente. Eu oro ao Espírito Santo que, se porventura alguma coisa não foi esclarecida, que Ele possa esclarecer. Meu irmão, quem traz o entendimento da palavra de Deus não sou eu, não é outro, as pessoas, é o Espírito Santo de Deus. Não espere você que você vai compreender essa palavra sozinho, que você não vai compreender sozinho. Não espere você que você vai compreender essa palavra pela boca dos outros, que você não vai compreender essa palavra pela boca dos outros. Você pode entrar numa faculdade, numa universidade, estudar teologia por 50, 60 anos. Se o Espírito Santo não te revelar, meu irmão, vai ser só um ensinamento humano, carnal e muitas vezes até diabólico. Porque tem muitas pessoas que pegam essa palavra, distorcem ela ao seu bel prazer e trazem engano. Para nós entendermos essa palavra é necessário o Espírito Santo de Deus. E eu espero e oro para que Ele hoje entre na sua vida e esclareça tudo que eu não pude esclarecer, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Vamos louvar ao Senhor.
céu, santo é o seu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu Sim, Deus, faça a tua vontade na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Nós estaremos orando agora pelo caderno de oração. Se você tem alguém, lembrou de alguém que precisa de oração, apresente ela. Depois deixa o nome. E nós... Sim, Pai. Sim, meu Deus. Nós te agradecemos, Pai, por esta palavra. Senhor, que esta palavra, Pai, entre dentro do nosso coração, Senhor, e que se cumpra em nós, Senhor Jesus. Que nós viemos, Senhor Jesus, cumprir o propósito pelo qual o Senhor nos chamou nesta terra. Que nós possamos, meu Deus, abrir mão, Senhor, negar a nós mesmos, negar, Senhor, a nossa vida, o nosso eu, a nossa vontade, para, Senhor Jesus amado, cumprir o teu querer, para cumprir, Senhor Jesus amado, o teu propósito, para, Senhor, alcançarmos sim a salvação dada por ti, mas além disso, Senhor, chegar diante de ti, Senhor Jesus, e apresentar uma obra perfeita, e apresentar diante do Senhor, meu Pai, uma obra aprovável diante dos teus olhos, uma obra aceitável diante de ti, Pai. Que nós viemos, Senhor, abrir mão do nosso eu, abrir mão dos nossos sonhos, entender, Senhor, o propósito pelo qual nós nascemos, entender, meu Deus, o propósito pelo qual o Senhor nos chamou nesta terra, que é, Senhor Jesus amado, implementar, que é levar, que é, Senhor Jesus, estabelecer, que é viver aquilo que o Senhor sonhou para nós, que é cumprir, Senhor. Além, Senhor Jesus, vai muito além de nós, está muito além, Senhor. O reino dos céus é algo, Senhor, que nós precisamos alcançar, é algo que o Senhor preparou para nós. Nós não podemos, Senhor, nos contentar apenas com as migalhas que caem da mesa do nosso Senhor, mas o Senhor prometeu que nós assentaríamos na mesa com o Senhor. O Senhor tem muito mais para nós. Nos ensina a te entregar, Pai. Nos ensina a nos entregar diante do Senhor, muito mais além
do que o Senhor tem nos pedido. Nos ensina, Pai, a andar muito mais além do que o Senhor tem nos pedido, Pai. Que nós possamos estar disposto a cumprir com a Tua vontade, a cumprir com o Teu querer. Que o nosso coração se alegre diante da Tua presença. Que haja alegria em nós em fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. Meu Deus, nós apresentamos diante de Ti cada vida agora, cada família apresentada neste momento diante do Senhor. Meu Pai, eu te peço, entra nestas casas, Senhor, como foi dito a palavra de hoje. Senhor, sim, nós buscamos que haja salvação para este filho, para esta filha, para este esposo, esta mulher, que haja salvação para o sobrinho, que haja salvação, Pai amado, para este ente querido, para este amigo, haja salvação, meu Deus, nesta casa. Mas que o Teu reino seja implantado, que a verdade seja revelada. Senhor, visita os hospitais, os orfanatos, visita os asilos, visita os presídios, meu Pai. Senhor, aonde houver, Senhor, um clamor nesta noite, Senhor, nós te clamamos para que a Tua misericórdia, o Teu amor alcance essas vidas. Tire, Pai, o jugo do homem, tire a mão do homem. Que a palavra do Senhor, Pai amado, seja a única verdade nesta vida, nesta casa, nesta família. Senhor, que os olhos de cada um possa ser aberto neste dia, neste momento, nesta hora. Que as cadeias, as prisões caiam por terra. Todo vício caia por terra, Pai. Senhor, nós declaramos a Tua vida, o Teu reino, a Tua paz, a Tua alegria, a Tua salvação em cada lar, em cada família, em cada vida, Pai, apresentada diante de nós, neste caderno, diante de Ti, e em cada pedido de oração hoje apresentada nas casas, diante do Senhor. Nós determinamos esta palavra, a salvação e o reino de Deus nessas casas, nessas famílias, nessas vidas, em nome de Jesus. Meu Deus, nós apresentamos diante de Ti os dízimos e as ofertas. Cada coração generoso, ó Pai, que decidiu hoje contribuir com esta casa, para que este ministério, Senhor, possa prosseguir. Senhor, investindo no reino do Senhor, Pai. Que o Senhor abençoe esta mão generosa. Que nunca falte, Senhor, semente na mão do Teu filho, da Tua filha, para semear na casa do Senhor, na vida do órfão, na vida da viúva, na vida do necessitado, Senhor. Que o Senhor mande, que o Senhor multiplique a semente nas nossas mãos. Assim nós apresentamos e consagramos diante de Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Que o Espírito Santo continue ministrando no seu coração esta palavra no decorrer desta semana. Que o Espírito Santo continue falando ao teu coração a respeito do reino de Deus. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a intercessão do Espírito Santo e o amor de Deus Pai esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua empresa, sobre a nossa nação, em nome de Jesus. Amém e amém. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Amém. O poder e sua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino teu, o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino teu, o poder e tua é a
Pra sempre, amém. Pra sempre, amém.